Olá, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, todos aqueles que fazem parte do Centro Espírita, o Caminho da Luz, sejam todos muito bem-vindos. Muito boa noite. Que Deus possa, nessa noite, nos auxiliar, nos ajudar, nos tranquilizar, nos intuir para que possamos instituir a resiliência em nossos corações, para que possamos suportar as nossas dores, as nossas angústias, as nossas dificuldades com mais harmonia, com mais equilíbrio, com mais amor. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Eu quero agradecer desde já a todos que fazem o Centro Espírita o Caminho da Luz pela oportunidade. Como sempre, como todas as vezes, nós agradecemos porque o trabalho que nós realizamos é um trabalho feito não só para aqueles que assistem, encarnados e desencarnados, mas sobretudo para aquele que realiza. Sobretudo para aquele que busca o estudo, que busca compreender, que busca se melhorar para poder estar aqui. Então eu agradeço imensamente a oportunidade e o convite. Vamos realizar a nossa prece, vamos elevar os nossos pensamentos, vamos agradecer a Deus para que nós possamos estar conectados com Ele, agraciados a Ele, estarmos protegidos com Ele. Deus, Pai de infinita bondade, Pai de infinito amor, sabedoria suprema e infinita, que a Tua luz e que a Tua misericórdia nos conceda na noite de hoje a abertura mental e espiritual para incutir em nossos corações o Teu aprendizado, as Tuas lições, para que possamos na noite de hoje, Senhor, nos inspirar no nosso Mestre maior Jesus, na caminhada firme, corajosa, na caminhada de enfrentamento que o Mestre nos ensina ao longo de toda a sua jornada. Que os nossos guias, mentores, protetores estejam ao nosso lado, nos conduzindo, nos guiando, fazendo-nos aproveitar o que é necessário ao nosso aprendizado, o que é necessário à nossa construção. E que todos possam nessa noite sair daqui mais fortalecidos do que chegaram. Que a paz de Deus esteja com todos. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os aflitos. É um tema muito oportuno para todos nós que estamos passando pelas provações, pelas dificuldades, mas sobretudo para o momento que nós estamos vivendo, um momento histórico, um momento na qual tantas famílias sofrem, tantas famílias perdem os seus entes queridos, perdem os seus empregos, são acometidos pela doença, pelo Covid-19, há tanta angústia, há tanto medo no mundo, há uma cultura tão terrorista em cima do que nós estamos vendo e da maneira como nós estamos vivendo, que estudar as bem-aventuranças, especialmente os aflitos, cabe muito bem para a noite de hoje. E eu quero começar, antes mesmo de me debruçar no Evangelho e nas obras de Joana de Ângeles, eu gostaria muito de fazer aqui uma observação a todos que estão assistindo. Eu queria relembrar com vocês alguns pontos que são pontos fundamentais que a doutrina espírita nos esclarece, pontos que nós já conhecemos, mas eu gostaria de criar essa linha de raciocínio para que possamos chegar, de fato, onde precisamos,
para preparar o nosso coração, para preparar a nossa alma para o que nós devemos e necessitamos ouvir. Todos nós sabemos que nós trazemos inscritos na consciência ou no inconsciente, é na consciência mais profunda, no espírito, e isso está sob comando da nossa inconsciência. Nós não lembramos. Quando nós reencarnamos, nós então assumimos o véu do esquecimento. Nós não lembramos de muitas coisas que nós fizemos no passado. Mas nós trazemos as nossas chagas, não é assim? Nós trazemos aquilo inscrito na nossa alma, no nosso espírito. Está lá. Então está na nossa consciência mais profunda todos os atos desditosos que nós cometemos no passado, certo? Todos nós sabemos disso. E se nós cometemos atos desditosos no passado, e nós chegamos nessa encarnação aqui agora, e trazemos isso guardado, é natural que exista um sentimento latente, escondido, mascarado, de culpa. Todos nós trazemos a culpa do que nós fizemos de errado lá atrás e mesmo de coisas que nós cometemos inapropriadamente, inadvertidamente nessa existência. Nós também devemos lembrar que todas as mazelas que nós trazemos, as mazelas biológicas, as aneuploidias, os distúrbios mentais, todos os transtornos biológicos que têm sua origem na perspectiva genética, embriológica, desenvolvimental do indivíduo, todas essas doenças, todas essas problemáticas, elas estão ali inscritas na nossa carga genética. Nós sabemos disso. Um indivíduo que tem síndrome de Down, ele carrega uma trissomia do cromossomo 21. Nós sabemos cientificamente disso. Mas o que a doutrina espírita nos fala e nos mostra, nos ensina, é que nós, enquanto espíritos, trazemos, como falamos, na consciência, trazemos no espírito a nossa culpa daquilo que nós fizemos. E quando nós, enquanto espírito, estamos nos acoplando ao nosso corpo biológico, olha que coisa interessante. O nosso padrão mental, a vibração que nós carregamos dentro das culpas e dos atos hediondos que nós realizamos, atrai a formação de uma configuração genética, genômica, que permite então a instalação de uma patologia ou a tendência a uma determinada problemática. Então veja que aqui toda essa organização biológica, celular, molecular, ela nada mais faz do que servir a consciência como um evento restaurador. Como o espírito que está reencarnando sabe daquilo que precisa pagar, ele tem gravado a sua necessidade de sofrer diante do mal cometido no momento do processo encarnatório. Ele então configura uma organização genética que favorece tais patologias, tais dificuldades. Esse é um outro ponto que eu quero trazer para vocês, que muito possivelmente a maioria dos que estão aqui sabem, porque estudam a doutrina espírita, mas que eu quero trazer como pano de fundo para a gente refletir sobre as bem-aventuranças, especificamente, bem-aventurados os aflitos. Depois nós devemos lembrar que todos os problemas de ordem psíquica, de ordem psicológica, psicobiosocial, trazem as suas causas nas infrações das leis atuais, leis naturalmente divinas, que nós infringimos no momento atual, na encarnação que nós estamos,
mas também a infração que nós cometemos no ato passado. Então, grande parte dos nossos medos, das nossas síndromes, das nossas depressões, ela tem a sua raiz tanto na infração das leis de amor que foram cometidas nessa encarnação, quanto nas encarnações passadas. Nós sabemos disso. Nós também entendemos, e isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, talvez no Livro dos Espíritos, quando ele fala para a gente que a dor e o sofrimento, ela serve duplamente ao ser humano, porque ela tanto atua na restauração da nossa consciência, olha aí, restauração da nossa consciência, do nosso espírito, uma vez que ele cometeu atos falhos, mas também nos incita, nos funciona como alavanca ao desenvolvimento intelecto-moral. Então o problema, a dor, o sofrimento que nós passamos também nos chama ao desenvolvimento da inteligência, porque eu preciso botar para jogo toda a minha inteligência, todo o meu desenvolvimento intelectual e moral para sair daquela situação. Olha que interessante. Então, a dor, o sofrimento tem essa via de mão dupla, né? Ela tanto auxilia o ser, o espírito, como também o força a estar sempre progredindo na perspectiva do desenvolvimento intelecto-moral. Nós também sabemos disso. Por fim, eu quero lembrar que todos nós aqui estamos no mundo de provas e expiações. Mundo de provas e expiações. Ok? O que é que são provas? Provas são testes. Provas são avaliações que são utilizadas para avaliar a nossa proficiência, para avaliar o quão preparado nós estamos. É para isso que serve uma prova. E o que é uma expiação? A expiação fala de um resgate, fala de refazer, de reparar os males que eu cometi outrora. Esse plano é um plano de provas e expiações. Muito bem, então nós entendemos todo esse panorama, tá certo? E aí eu quero questioná-los da seguinte maneira: a gente consegue visualizar uvas em pé de manga? Acho que não, não é? Nós conseguimos visualizar, é um hábito costumeiro das pessoas que vivem em cidades litorâneas, cidades de praia, usar casacos, luvas, gorros. Também não é? Não bate, não convém, certo? Vocês já viram algum professor que não se dedica ao estudo afinco, ao aprendizado? Acho que não, certo? Ora, se nós então observamos uma coerência em coisas tão simples enquanto estas que nós estamos falando, o que vocês acham que nós estamos fazendo no mundo de provas e de expiações? O que vocês estão esperando desse mundo? Todos nós queremos uma vida boa, uma vida sem problemas, uma vida sem dificuldade, uma vida harmoniosa, uma vida feliz continuamente. Mas esquecemos que estamos em um mundo dito de provas e expiações. Estamos no mundo dito no Evangelho, dito por Jesus, que neste plano nós ainda sofremos, independente das nossas circunstâncias sociais, intelectuais, da nossa configuração. Não importa se é rei, se é rainha, se é plebeu, se é morador de rua, todos trazem as chagas e por isso mesmo todos sofrem. O que nós estamos esperando? Porque nós chegamos no mundo e achamos que a vida é só passeio, que a vida é só beleza. E quando nós nos deparamos com as dificuldades que ela impõe, quando nós observamos que na vida nada é tão fácil,
como nós infantilmente desejávamos, então nós quebramos a cara e nós nos decepcionamos. Quem nós pensamos que somos? Porque criaturas que vivem em um mundo de provas e de expiações é porque precisam viver no mundo de provas e expiações. É porque ainda não galgou o desenvolvimento necessário para vivenciar outros planos, outras existências, outros mundos. Nessa circunstância, onde, como nós já aprendemos, predomina a maldade, predomina a doença, predomina o quê? A dificuldade. Se eu perguntar a vocês assim, desde que você nasceu, a sua vida ela é permeada por mais coisa boa ou por mais coisa ruim? Bom, eu acho que talvez a maioria aqui fale coisa boa. Então, se nós estamos num mundo predominantemente inferior, de dificuldades e de sofrimento, se você considera que a sua vida tem mais coisa boa do que ruim, agradeça a Papai do Céu, porque você já está no lucro. Não é verdade? O que nós precisamos entender, e aí existe talvez algo muito difícil, né, de admitir, é que nós passamos pelo que passamos por uma necessidade nossa. Nós passamos pelo que passamos por uma necessidade o quê? Nossa. Não é Deus. E talvez essa seja a maior dor. Não é Deus o responsável pelo que nós estamos passando. O responsável somos nós mesmos. Somos nós que, através da nossa conduta atual ou pretérita, cavamos e plantamos o que estamos colhendo agora. De absolutamente tudo que nós podemos pensar como sendo aflição. O que é aflição para você? Se você está vivenciando essa aflição, se você está vivenciando a perda de alguém, se você está vivenciando um momento de doença, se você está vivenciando um momento de escassez, se você está vivenciando um momento de luto, seja ele qual for, um momento de desengano, tudo que nós estamos passando foi plantado por nós mesmos. E talvez isso seja o mais difícil de admitir e de aceitar. Porque enquanto ser humano que também passo pelas provações e pelas dores da vida, eu adoraria dizer que eu não tenho culpa e, portanto, sou meramente uma vítima da situação, me autopiedando, não é? Quando, na verdade, não é dessa maneira que nós construímos o nosso discurso. Nós precisamos entender que, por mais difícil que seja, nós fizemos por onde. Nessa ideia, nós nos magoamos com Deus. Nós ficamos enraivecidos com Deus, nós nos revoltamos com Ele, nós perdemos a fé, porque quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos sentindo ali na pele a pancada, quando nós não temos onde nos segurar, somos tão pequenos e tão falhos. Nos revoltamos, temos raiva de Deus, do universo, e nos questionamos por que nós? Por que eu? Seríamos nós melhores do que outra pessoa? Seríamos nós diferentes dos demais?
Todos que estão aqui com certeza conhecem um irmão, um parente, um amigo, um vizinho, um morador de rua, um desconhecido que sofre, não conhece? Todo mundo aqui conhece, não conhece? Será que Deus amaria mais você do que ao outro? Por que o outro pode sofrer e você não? Por que o outro pode passar, mas você não? Se Deus é soberanamente bom, justo, harmonioso. Se tudo que nós colhemos, nós plantamos. É dolorido, mas precisamos entender. Precisamos entender que sim, nós precisamos passar pelo que estamos passando. Por alguma razão, há algum motivo para que tudo isso aconteça. Não devemos nunca esquecer que o nosso próprio Evangelho nos fala que Deus não dá o frio maior do que o nosso cobertor. Pensar desta maneira é pensar o quão forte nós somos, é pensar o quão corajosos nós devemos ser, é pensar quanta força nós temos dentro de nós para suportar a dor que nós estamos suportando. Porque se a nossa dor ela é angustiante, ela é sufocante, nossa, você é tão forte que é capaz de suportar tal sofrimento. Você é tão poderoso que Deus sabe disso e te permite vivenciar isso por uma razão que nós então já discutimos aqui. Talvez nós estejamos passando por grandes expiações. Cometemos erro lá atrás. E agora precisamos o quê? Nos rearranjar. E por que precisamos sofrer? Por que precisamos passar pelas dificuldades por conta de erros que já aconteceu, que eu já me arrependi? É porque o arrependimento não nos livra. Assim como o perdão que nós damos ao outro não livra o outro de pagar o que precisa pagar, o arrependimento que nós assumimos diante dos nossos erros, dos nossos atos, não dispensa a necessidade de reparação. Quando nós nos arrependemos, nós estamos prontos para então vivenciar o ciclo reparatório. O ciclo funciona assim: erro, culpa, dor, sofrimento. Portanto, a minha culpa ela é minimizada e então eu me liberto. Na verdade não é um ciclo, né? Porque não volta. Todo erro gera uma culpa. A culpa nos faz então sofrer, porque sofrendo eu digo assim, já paguei o erro que eu fiz. A culpa era muito grande, mas como eu sofri muito, eu digo assim, não, mas eu já paguei, já tá pago. Sabe quando você compra algo muito caro, você usa, você estava até culpado quando você comprou porque era muito caro, mas você já usou tanto, já te serviu tanto, que você, não, mas já se pagou, a culpa vai embora. Então é dessa maneira. A culpa vai embora, então nós nos libertamos. Esse é o movimento, esse é o processo. Se nós não queremos vivenciar isso, por favor, não vamos cometer mais tantos erros. E como é que nós fazemos isso? Tentando seguir Jesus, nosso mestre, nosso modelo. Buscando as palavras, por exemplo, na literatura religiosa, espírita, evangélica, seja lá qual for a sua religião, não importa. Buscando a conexão com Deus, buscando elevar-se moralmente. Pessoa com bons pensamentos, com boas ações, com boas atitudes. Pessoas que não só pensam bem, mas fazem bem. Pessoas que passam a ser úteis, né? Passamos a ser úteis na conjuntura social. Ora, dessa maneira vamos nos tornando pessoas melhores.
Então, se nós estamos diante das leis de causa e efeito, de plantio e de colheita, de ação e reação, e se nós estamos vivenciando a dor porque nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos, nós estamos então agora vivenciando. E o fato de passar pelas aflições hoje nos permite algo amanhã, porque também existe uma consequência. Da mesma maneira que eu estou sofrendo consequentemente por algo de errado que eu fiz agora, que eu estou pagando o meu débito, eu também tenho uma consequência. Quem paga o débito fica o quê? Livre. Então Jesus nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão o quê? Consolados. Está lá em Mateus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas todo mundo sofre, todo mundo tem aflição. Vale qualquer um? Vale. Mas mais vale quem então sabe vivenciar a aflição. Quem sabe passar pela aflição. E como é que a gente passa pela aflição? Com resignação, com coragem, sobretudo com fé. Mas e se eu não conseguir vivenciar dessa forma? Deus continua te amando. Jesus continua te amando. A pena é que nós vamos sofrer na aflição. Vivenciar as nossas dores, as nossas dificuldades, as aflições de maneira indevida não agrava o nosso débito. Mas nós então passamos de maneira mais angustiosa. A verdade é que Deus continua te amando, Jesus continua te amando, continua te recebendo, te acolhendo e te dando todas as mesmas possibilidades, mas como você não ainda desenvolveu a fé, a coragem, o suporte, você então deixa de ter base. Para quê? Para suportar e vivenciar aquele sofrimento com mais tranquilidade. Então você vive de maneira mais angustiada. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nós podemos então tentar aproveitar essa máxima na perspectiva material? Podemos sim. Quantos de nós não já percebemos que a perda de um relacionamento que me custou muito, talvez tenha sido a melhor coisa que me aconteceu, né? A decepção que nós tivemos com alguém, ou mesmo consigo, talvez tenha sido um grande momento de virada de chave. E enquanto nessa vida, quando eu falei na materialidade, eu me refiro a essa vida, tá? Nessa própria vida, eu consegui aproveitar aquele sofrimento para dar sentido. Eu consegui aproveitar do sofrimento para enxergar com olhos mais felizes a vida no hoje. Eu consegui, inclusive, galgar uma situação melhor para mim. E aí a gente diz assim, a melhor coisa que aconteceu foi ele ter acabado, foi ele ter deixado, porque as consequências foram positivas, por mais que nós, naquele momento, não entendêssemos que seria. Entendem? Todo mundo compreende isso? Mas é óbvio que quando Jesus nos traz essa máxima, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ele não está fazendo menção a essa mesma existência. Vamos considerar uma criança que nasce com demência, que nasce com, por exemplo, cretinismo, que nasce com uma doença genética, uma anomalia genética e, portanto, está fadada a viver a vida numa cadeira de rodas,
sem ser produtivo à sua família, à sociedade, sem poder trabalhar, sem poder exercer a sua autonomia. Esse indivíduo, ele está sofrendo. E ele só será bem-aventurado na próxima vida ou na espiritualidade. Quando Jesus nos trouxe essa acepção, ele estava falando de que nós estamos sofrendo aqui agora, no hoje, nessa vida, nesse momento, nesse planeta de provas e expiações, para que amanhã, no mundo espiritual, nós cheguemos mais preparados, nós cheguemos mais evoluídos. E aí nós assumimos esse outro olhar, que é o olhar da vida futura. Nós vamos, inclusive, nos desprender da culpa, dos nossos rancores, do egoísmo, da vaidade que nos impede de ser felizes. É essa dor de agora, é essa angústia de agora bem suportada, com fé, com resiliência, com coragem. E eu não estou dizendo que eu sou esse exemplo, por favor, tá? Eu também dou umas derrapadas grandes. Mas é preciso relembrar a si e a todos nós que esse é o caminho. Nós precisamos pensar da seguinte maneira: você participa de uma grande festa que está sendo feita se você não tiver os convites, os ingressos? Não dá, não é? Imagina um casamento que está lá no convite. Qualquer pessoa pode participar deste casamento, desde que esteja com as vestimentas adequadas. Se você chegar de chinelo, de camiseta, de bermuda, você conseguiria entrar nesse casamento? Não, não é? É isso. Nós ainda não temos condições de vivenciar, de viver em um mundo mais feliz, por conta dos nossos erros, por conta do nosso nível, por conta das máculas, por conta das manchas, por conta dos nossos pensamentos, atitudes, ainda de hoje. Não dá para viver, não dá para entrar. E como é que a gente faz? Vocês querem viver num mundo melhor? Vocês querem viver num mundo mais feliz? Eu quero. Como é que a gente faz? Não é? A gente não diz, eu quero. Se Jesus chegasse aqui agora, meus irmãos, vamos todos para um mundo melhor. Quem quer? Todo mundo. Eu. Tem que pagar o preço para isso. E o preço é se melhorar. E como é que nós nos melhoramos? Como é que nós nos melhoramos? O grande catalisador, potencializador, acelerador do nosso progresso é a dor e o sofrimento. Porque é na dor e no sofrimento que nós provamos a nossa fé. É lá que nós nos recolhemos. Nos tornamos desnudos, pequenos, simples, humildes e rendemos a nossa arrogância ao poder de Deus. E nesse momento, é o momento que então nós viramos a nossa chave. No Evangelho, que tem um capítulo, capítulo 5, todo destinado ao bem-aventurados os aflitos, ele traz para a gente dizendo da seguinte maneira, ele diz para a gente, o homem que sofre assemelha-se a um devedor que avultada soma a quem o credor diz, se me pagares hoje a 100ª parte do teu débito, só a 100ª,
cara tem um débito, dividiu em 100 vezes. Aí o credor diz assim, se você me pagar a última parcela, hoje você quita todo o seu débito. Só uma, pagar só uma vez. E aí você quita tudo. É o que está acontecendo. Nós estamos pagando aqui agora para que todo o nosso débito, digamos assim, porque nós sabemos que a misericórdia de Deus é tão grande, que muitas e muitas vezes nós não pagamos todo o nosso débito em uma única encarnação, porque não teríamos condições. Então, parcelamos, fragmentamos. Mas a analogia aqui é para dizer o seguinte, olha, Deus é tão misericordioso e bom, que o tamanho do teu débito é esse aqui, ó. O tamanho do teu débito é esse aqui. Mas se você pagar isso aqui, você já vai estar o quê? Liberado. É como se você estivesse devendo 100. Mas se você pagar 10, pronto, já resolveu. A misericórdia de Deus é tão grande que é dessa maneira. Então, o que nós estamos pagando muitas vezes, a dor, o sofrimento que nós estamos passando, é 10% do que de fato nós devemos. Saber de tudo isso não tira o sofrimento de ninguém, não tira a dor de ninguém. E por favor, parem de dizer ao outro assim, não se preocupe, tem outras pessoas também passando por coisa igual. Olhe, tem gente pior do que você. Não falem isso, porque a dor do outro é a dor verdadeira dele. Quer ajudar? Se coloca junto, para vivenciar junto a dor do outro. A gente é tão egoísta que a gente quer ajudar o outro assim, ó, deixa de sofrer, porque eu quero ficar junto com você, mas eu não quero sofrer com você não. Então para de sofrer, tá bom, é assim mesmo, vamos lá. Às vezes é preciso levar uma chacoalhada da vida, entender que a vida é assim, que a gente precisa seguir. Mas esse momento, ele vem depois do silêncio, ele vem depois do acolhimento, ele vem depois da validação. Você está sofrendo como ele? Você está passando o que ele está passando na pele dele? Com as experiências dele? Não. Então não fala nada se não tem nada para falar de bom. Por favor. Vamos entender que saber do que nós sabemos, saber que o caminho a ser trilhado é aquele, ajuda quem está passando. Mas infelizmente não nos isenta de sentir o sofrimento, de passar pelo mal-estar, pela preocupação descabida. Existem pessoas que são mais sensíveis do que outras à situação. E a própria imaturidade emocional, sentimental, faz com que às vezes uma situação que para um fosse resolvida muito facilmente, para o outro tem um peso maior. É a condição dele. Nós não somos iguais. Existem milhares de indivíduos com milhares de personalidades, com centenas de graus de evolução, de níveis de desenvolvimento, intelecto, moral, espiritual. Saibamos respeitar e acolher. Mas olha que coisa linda. Deus está conosco. Deus não foi o responsável pelo sofrimento, não. E sim os nossos erros. Mas Deus está conosco. Sabe qual é o problema, meus irmãos? É que muitas vezes Ele fala, mas a gente não escuta. Muitas vezes Ele fala, mas a gente não concorda com o que Ele fala. E o fato de não concordar com o que Ele fala nos faz achar que Ele não está conosco,
que ele não existe. No momento da maior dor, no momento da maior aflição, roga a Deus, pede a Jesus, não uma, não duas, mas quantas vezes forem necessários o apoio e o suporte. O que nós então precisamos para vivenciar, para passar por tal situação? Nós precisamos, sobretudo, buscar os meios de resolução dos nossos problemas. Existem aflições que a única coisa que nos cabe é esperar. Perdemos um ente querido, recebemos um filho deficiente. O que nós podemos fazer para melhorar a situação, para resolver a problemática? Porque dessa forma estamos sendo mais resignados, mais resilientes, desenvolvendo o nosso intelecto e a nossa moralidade. Então estamos fazendo bom uso do sofrimento. Se nós apenas choramos, nos desesperamos, esse não é o caminho que vai resolver os problemas. Segundo ponto, sermos resilientes sobre aquilo que não nos cabe. Tem coisas que eu consigo controlar, tem coisas que eu não consigo controlar. E o que eu não consigo controlar, eu preciso deixar na conta da fé, na conta da esperança. E que mais que nós precisamos para vivenciar as nossas aflições? Coragem. Coragem. Muita coragem. Boa parte da dor que nós vivenciamos diante das aflições vem da vaidade absurda que nós ainda carregamos. Nos fragilizamos por conta da situação, por conta do que nós vamos externalizar, por conta do que o outro vai pensar, por conta daquilo que nós vamos precisar nos submeter. A nossa querida mentora Joana de Ângeles nos fala que é preciso trabalhar o nosso self, o nosso espírito, a nossa verdade sobre o ego. Esse ego vaidoso, esse elemento então que é só pessoalidade. É preciso, como ela coloca, trabalhar a coragem para a superação do ego, porque é totalmente feita de despojamento, de abandono da pessoalidade. Não o abandono de si, não o descuidado de si, mas o abandonar aquilo que é orgulho, aquilo que é de vaidade, aquilo que é meu porque eu preciso aparecer, ou porque aquilo me faz me sentir mais poderoso. É preciso deixar esse ego menor e maior o nosso self, o nosso espírito, a nossa alma. É exatamente o evento de sublimação, de enxergar todas as dificuldades como sendo pontos necessários de vivência, mas que não me afeta. Eu passo pelo que preciso passar sem que aquilo me diminua, sem que aquilo me menospreze, sem que aquilo fale obrigatoriamente algo de ruim de mim. Joana fala que é necessário examinar a coragem de Jesus no desempenho da tarefa que teve. Olha quanta coragem para ser diferente. Olha quanta coragem para pregar uma coisa que ninguém pregava. Olha quanta coragem para dizer que todo mundo estava pensando errado, que não era aquela maneira. Olha quanta coragem de enfrentar os senhores da lei. Olha quanta coragem de se submeter ao flagelo biológico, físico,
da morte tão dolorida e sofrida para nos ensinar, para deixar uma mensagem. Olha que coragem absurda! E olha quanto de coragem faltou a Judas. Faltou coragem para não se submeter à própria vaidade. Faltou coragem para assumir o seu erro e assumir então agora um novo caminho, ceifando sua própria vida e contraindo débitos maiores ainda. Coragem. É preciso coragem para enfrentar as nossas aflições. É necessário entender que essa coragem é quem faz a diferença daquele que passa resignado e com fé para aquele que passa perturbado na aflição. A nossa irmã Joana, ela ainda complementa dizendo: torna-se indispensável que o indivíduo cultive o sentimento do dever reto como essenciais para o desenvolvimento da coragem. É necessário agir de maneira correta. Para que essa coragem de enfrentar as nossas dificuldades, ela chegue ao nosso coração, é necessário agir corretamente. Porque se nós não agirmos corretamente, nós seremos tomados pelo sentimento da culpa. E a coragem e a culpa, elas não andam muito juntas. Então, se eu tenho culpa, eu não carrego a coragem do enfrentamento e eu passo a aflição com muito mais penosidade, com muito mais dor, com muito mais dificuldade. Porque no fundo eu sinto que tenho que pagar, que tenho algo, que devo alguma coisa. Ela ainda fala que o ser humano possui reservas de força moral quase inconcebíveis, desde que estimuladas pelas ocorrências. Vivenciar as dificuldades e aflições, por mais que nós soframos, nos faz tirar de dentro forças inconcebíveis que nos permite ainda assim caminhar. Perdemos pai, perdemos mãe, perdemos filho, perdemos tudo. E ainda assim, uma força muito maior nos mantém de pé. Mesmo que por ora pareçamos apenas vegetar, mas há algo latente, lá dentro, há algo divino que nos manda seguir, que nos fortalece para o caminhar. Por fim, ela nos diz: coragem é mais do que destemor ante perigos, é a conquista então da autoconsciência que faculta a segurança nas possibilidades e nos meios valiosos de prosseguir na conquista de si mesmo. Conquista de si mesmo. É por isso que nós sofremos. É por isso que nós estamos passando pelas aflições. Porque no fundo precisamos conquistar a si mesmo. E quem é o si mesmo? É a essência divina que vive em cada um de nós. É o despojar de todos os nossos erros, de todos os nossos defeitos, para assumir quem nós somos. Nós somos deuses. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos muito mais do que achamos ser. Nós não imaginamos o quão somos. E todo esse caminho nos leva ao autodescobrimento, a essa lapidação,
a esse encontro consigo. É isso, meus irmãos. É isso que nós precisávamos aprender, discutir, conversar na noite de hoje. Era isso que nós precisávamos trazer para os nossos corações, para a nossa alma dilacerada, perdida. Coragem. Coragem a todos os que sofrem. Coragem a todos os aflitos. Pode não parecer, mas Deus está conosco. Deus está no comando. É preciso olhar mais além. É preciso enxergar o mundo e a vida não com as lentes do plano terrestre, mas é preciso enxergar a vida como um centésimo de milésimo de segundo dentro de uma eternidade de felicidade que nós iremos alcançar. Estamos sofrendo agora, sofreremos amanhã, estaremos mais fortalecidos, mais preparados. Todas as dores, todas as aflições são sempre causas de erros pretéritos? Bom, o Evangelho nos fala que existem situações que nós, enquanto espíritos, escolhemos vivenciar provas. Provas que nos permitam testar, avaliar como estamos. Outras vezes não. É expiação mesmo. Estamos pagando por algo que nós fizemos. E ele ainda nos fala como então diferenciar uma prova de uma expiação. E ele diz assim: se nós vivenciamos a aflição sem queixa, a gente pega o Chico Xavier, a gente pega um Divaldo Franco, que trazem suas dores, que trazem as suas doenças, que trazem a escassez. Quando a gente observa para eles, eles passam pelas aflições sem queixa. Esse é prova. Esse é prova. Quando nós passamos com queixa, normalmente é expiação. Normalmente nós estamos pagando por algo que nós fizemos. Agora tem algo que eu preciso dizer para que todos nós possamos ficar cientes. Espíritos muito sofridos, muito embrutecidos, são compulsoriamente obrigados a passar por tais situações. Todos os outros que se arrependem têm a possibilidade de escolher. Dentro de uma possibilidade, tem o direito de escolher o que passar. Se nós estamos passando por isso, de alguma maneira nós já sabíamos disso, de alguma maneira nós escolhemos isso. Então mantenham-se fortes e resilientes. Chorem, se for preciso chorar, mas acreditem, Deus está conosco. Vamos fazer a nossa prece final antes do tempo, senão cai aqui e nós não fazemos a nossa prece final. Vamos elevar os nossos pensamentos e vamos agradecer a Jesus, agradecer a Deus, agradecer aos nossos amigos, mentores, protetores, ao nosso anjo de guarda, pelo apoio que nos foi dado, pelas inspirações que nos foi dada. Vamos agradecer a Maria pela sua doçura, pelo seu equilíbrio, que está para todos. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado pelas minhas dores. Obrigado pelas minhas aflições. Obrigado pela minha doença. Obrigado, Senhor, pelo meu luto. Que todos estes sofrimentos sirvam de aprendizado e de regeneração ao meu espírito.
e que eu consiga apropriar-me nesta existência da personalidade divina que existe em mim, para com todas as minhas forças e apoiado em Ti, eu possa sair triunfante das minhas dificuldades, para que eu consiga fortalecer a fé em Ti e a fé em mim, para que nós possamos sair juntos desta situação com muito mais leveza, com muito mais conhecimento e com muito mais felicidade do que nós entramos no passado. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Um beijo enorme, obrigado pela presença de todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.